Hoje vai ser a nossa penúltima aula, porque estamos combinadas de fazer mais uma aula extra, certo? Sim, não é? Bora. Então, eu queria-vos falar nessa aula, quero-vos muito falar sobre o poder do jejum intermitente, como é que o jejum nos ajuda. Em primeiro lugar, vou explicar as estratégias do jejum, depois vou explicar quando é que o jejum é aconselhado. O que fazer quando o jejum já não está a funcionar, porque depois, quando o metabolismo se habitua, o que é que nós devemos fazer? E, essencialmente, quem vier à aula, que é para vos chamar para a aula, só quem vier à aula, eu vou oferecer umas partes do e-book do jejum que explica tudo com muito detalhe para quem quer emagrecer, o que é que deve fazer no jejum, quais é que são as estratégias, jejum para as crianças, jejum para os idosos. Portanto, vou oferecer ali uma parte significativa do nosso e-book do jejum, que está assim, eu acho que aquilo daria um livro. Tem assim mais de 100 páginas. Acho que vai ser muito interessante. Pois há outra Boa, coisa que eu boa. vos queria dizer. Bom, não sei quem falou, mas acho que foi isso. Eu. Pois, ok, boa. Ia-vos dizer também o seguinte: falei hoje com a nossa consteladora, com a Denise, e ela disse que tem disponibilidade ou na quinta-feira ou no domingo de manhã. E a opinião dela é que nós deveríamos deixar passar uns dias antes de nós fazermos a nossa constelação, porque a nossa constelação vai versar sobre o grupo, sobre quais é que são os aprendizados, quais é que são, no fundo, qual é que é a nossa estratégia de mudança. Portanto, se vocês tiverem tipo uma horinha, fim de manhã, para a gente se encontrar, é só uma horinha, estamos aqui juntas, eu acho que domingo era preferível a quinta-feira, tendo em conta o que a Denise me explicou. Se bem que ela disse que está disponível para estar connosco na quinta, se nós preferirmos. Mas depois, se calhar, eu coloco lá para nós. Mónica, vai estar a viajar com amigas. Uau, Mónica! Muito bom. É um bom motivo para não vir à aula. E tu, Martinha? Não podes no domingo? Não. Domingo podes? Domingo poderias, não é? Ok. Domingo de manhã? Uhum. Sim. A que horas? Depende. Se for tipo 10 de Portugal, consigo. Se for tipo 11 de Portugal, já é meio-dia lá, é difícil. Eu acho que ela me propôs 10, mas não tenho a certeza. Mas eu já coloco no grupo para a gente Sim, se testar, for está 10 de bem? Portugal, tá bom. Consigo. Ok. É o quê? Ah, mas aquilo são 3 horas, não é? Não, é uma hora. É só uma hora. Ah, é só uma hora. Eu percebi que era mais tempo. Não, vai Ah, ser só uma hora para nós. No dia, fazer a live connosco, fazer a live, eu fazer a live e depois ela entrar, eu queria dar muito tempo. Mas se for só com ela, ok, ok. uma hora. Então pode ser, sim. Se for Ok. Então, domingo, eu preferia domingo, quinta não consigo também. nós vamos ver, eu vou ver com a Denise. Ela tinha-me E- dado preferência para o domingo, precisamente por causa do grupo, por causa do trabalho que foi feito no grupo. Desta vez ela não esteve muito presente, mas ela acompanhou todos os nossos detoxes e ela já sabe quais é que são as emoções que a gente sente e que coisas é que há a trabalhar. Mas Mónica e para as outras meninas que eventualmente possam não estar presentes, a aula também vai ficar gravada e nós enriquecemos a ver esta aula, ok? Na mesma, mesmo que a gente não participe de forma direta. Até porque há algumas de vocês que se calhar até nem vão querer participar, no sentido de serem consteladas na aula, ou seja, de versar sobre vocês. Mas só nós assistirmos já implica muito. Quero só dar aqui uma nota antes de nós começarmos a nossa aula. Tem a ver com o meu WhatsApp profissional, que hoje perdi todo. E, portanto, queria-vos dizer que quem tem conversas comigo no WhatsApp profissional, eu não sei se vocês sabem a diferença entre o WhatsApp pessoal e o profissional, também se calhar não sabem, mas eu já vos coloco.
Por favor, reenviem-me as vossas últimas conversações comigo, porque eu perdi tudo. Enfim, não tenho acesso a nada. Perdi o cartão, fui à Vodafone, troquei o cartão, pensava que tinha gravado, não gravei, então não tenho conversa nenhuma com ninguém. Pronto, só para vos dizer isso, se estiverem à espera de alguma resposta minha, eu não vou saber. Tá bom? No WhatsApp profissional. Outra coisa, antes de agora começarmos, Marta, já te enviei uma mensagem. Não sei se tu já viste. Depois da nossa live, nós podemos conversar um pouquinho, ok? Sobre a situação do pai da tua amiga. E, e pronto, já vemos. Eu conheço um oncologista muito bom, faz, ele é médico integrativo e que poderá dar suporte muito direcionado para estas questões agora, ok? Mas eu depois falo contigo depois da nossa live, está bem? Ok, obrigada, Tânia. É difícil, eu sei. Então, vamos lá. Eu pensei o seguinte, eu estive a preparar, nós ontem ficámos, estão cá todas as meninas que estiveram cá ontem, não estão? Estão. Sim, sim. Nós ontem ficámos de falar sobre as nossas estratégias para lidar com o cortisol em excesso, com o stress, com tudo isso. Então, o que é que eu fiz esta tarde? Eu preparei um ficheiro para vos enviar, onde vai estar tudo explicadinho, de acordo com cada doxa. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, o doxa vata, que tem a agitação na mente. De acordo com o tipo de agitação que nós tenhamos, que é, por exemplo, o Pita, vou aqui pôr em estratégias gerais. O Vata sente-se ansioso. O Pita sente-se mais irritado. E o Kapha sente mais desânimo. Todos os três geram desequilíbrio no corpo, de formas diferentes. E todos os três vão gerando, ou seja, de acordo com a emoção, assim vão ficando afetados alguns órgãos. Então, o que é que eu preparei? Preparei uma informação específica para cada dosha que esteja em desequilíbrio, e assim, consoante vocês se sentirem, vocês também já vão conseguir identificar. Estou com raiva, estou alterada, estou irritada, então o que é que pode estar a acontecer no meu corpo e o que é que eu devo fazer? Então eu deixei-vos estratégias de fitoterapia, e vou enviar isto amanhã, de fitoterapia no sentido de quais é que são as especiarias que eu devo comer nesse dia. Vou dar aqui um exemplo simples. Nós temos, de manhã acordamos com desânimo. Porquê? Olhamos lá para fora, o dia está nublado, está chuvoso, está um dia ventoso. E então o que é que este tipo de dia pede? Recolhimento, não é? Nós tendemos a sentir mais necessidade de me sentir recolhida. O problema não se ancestrais. Isto é um fator de stress para os ancestrais, não é? Que é a nossa biologia. A nossa biologia é ancestral, igualzinha a deles. Portanto, nos dias em que está chuvoso, ventoso, está perigoso. Então, a natureza comunica connosco e diz-nos assim: olha, recolhe-te porque hoje é um dia perigoso. Então, qual é que é a minha tendência anímica quando os dias estão assim? Dia chuvoso, ventoso, com muito frio. Eu vou me sentir cheia de energia e de disposição com vontade de sair de casa? Não, não é, Ruth? Vou me sentir com vontade de recolhimento, verdade? O dia está assim. Só que eu hoje sei, tenho um carro, ou mesmo que eu não tivesse carro, eu tenho transportes, eu tenho uma casa que me abriga, que me acolhe, e portanto eu não tenho necessidade de me sentir em perigo. Então, a primeira coisa que eu faço quando o dia está assim, olho lá para fora e racionalizo e penso, ok, eu até falo às vezes, não falo para fora, não tenho o hábito, mas falo comigo e digo, ok, eu sei que o dia está assim, isto vai-me pedir recolhimento. Já sei que me vai pedir recolhimento. E eu digo, ok, mas eu não preciso de me sentir assim porque eu não estou em perigo. Então o que é que eu faço? No meu mingau da manhã, eu vou colocar alimentos termogénicos. E quais é que são estes alimentos termogénicos? Gengibre, canela. Quando chega ao almoço, eu posso pôr um pouquinho de pimenta. E porquê que eu coloco estes alimentos? Para me darem aquilo que eu tenho em falta.
de fogo, ok? Num dia que está chuvoso, eu tenho muita água e muita terra e tenho pouco fogo. Então eu vou colocar mais fogo na minha alimentação. Fez-vos sentido esta lógica? Nós devemos estar, Marta, tu deves estar quase a desligar, não é? Deves estar quase a desligar, Marta. Eu estou sem bateria, sim, telemóvel. Eu vou só dizer isto, ouve só esta parte. Os nossos elementos devem estar em equilíbrio. Água, fogo, éter, ar e água e terra. Quando eles não estão em equilíbrio, quando estão em excesso, se eu tenho muito fogo, eu ando muito irritada, muito acelerada, muito agitada, não é? Então, se eu tiver muita água naquele dia, porquê? Porque eu me vou sentir muito pesada, muito densa, muito letárgica, com muita preguiça. O que é que eu preciso? De fogo. Então, vou buscar logo a minha alimentação. Faço de manhã um chá, seja ele qual for, e coloco um bocadinho de gengibre. É um alimento que é termogénico, me aquece, me dá vitalidade. Ok? Então, aqui os opostos atraem-se. Marta, tens que ir embora, não é? Não. Ah, ok. Ok. Então, estão a ver aqui a lógica? A lógica é, eu identifico o que se passa comigo e atuo. Se eu me sinto raivosa, se eu me sinto irritada, eu não vou comer comida picante, porque isto vai disputar mais ação em mim. Se eu me sinto muito ansiosa, eu não vou comer comida estaladiça. Pelo contrário, eu vou comer uma comida que me acolha, que me faça sentir protegida. Que tipo de alimentos é que me fazem sentir protegida? Comidas quentinhas, comidas tipo papinhas, sopas, chás morninhos, são alimentações que me deixam, que me fazem sentir acolhida, protegida. Por outro lado, eu estou cheia de fogo, eu não preciso me sentir assim. Eu preciso de comida fresca. Então bebo um chá de hortelã, uma água com hortelã, eu vou comer mais saladas, vou buscar pepino, citrinos, ok? Então a lógica é sempre que os opostos se equilibram. Porque se eu tenho muita água, eu preciso de mais fogo. Se eu tenho muito fogo, eu preciso de mais água ou de mais terra. Fez sentido este conceito? É, não é? Sim, Então, aqui a sim, ideia, e para vocês levarem sim, isto sim. para a vida, é esta. Eu identifico como é que eu me sinto. Eu percebo como é que eu me sinto. Eu dou um tempinho para eu cuidar de mim. E o cuidar de mim é a minha autoobservação sem crítica. Sem crítica. Sinto-me ansiosa. Eu nem sequer preciso me julgar ou de muito entender. Olha, eu hoje estou ansiosa. Pode ser uma questão hormonal. Então, estou ansiosa. O que é que eu vou fazer para me equilibrar? Ok? E isso eu escrevi-vos tudo para vocês ficarem com a informação direitinha, o que fazer quando vocês estão ansiosas, ou com medo, ou quando vocês estão com mais stress, ou quando vocês estão com mais letargia e mais preguiça. Está bem? Então está tudo. Qual é que é o tipo de alimentação que a gente deve fazer, os tipos de estratégias, o tipo de rotina, o tipo de movimentos que eu devo fazer. Por exemplo, e só aqui para terminar este tema, para a gente seguir depois para o pós-detox. Se eu estou, se eu ando num grande stress, numa grande agitação, numa grande competição na minha vida, faz sentido que eu vá fazer uma aula de desporto que seja um HIIT. Sabem o que é um HIIT? É tipo, imaginem, sabes o que é, não é, Carla? Ajuda-me aqui a definir. É tipo É tipo uma corrida muito forte e depois parar, não é? coisas como muito impulso, muito disparo e Sim, depois para. sim, Muito sim, disparo e depois sim. para. Vocês acham que este tipo de aula é bom para que tipo de doxa? Vata, o pita ou o kapha? Cafa. Kapha. O kapha está parado. O Uhum. kapha está no sofá. Ou assim, não é? Então, o que é que eu tenho que fazer? Trazer movimento para o kapha, não é? Uma aula de yoga que seja para a pessoa ficar relaxada, apaziguar, sentir-se enraizada. Bata. Vata.
Vata é etéreo, é aéreo. Vata precisa de aterramento. No outro dia nós tivemos aqui, no outro dia não, no outro detox tínhamos aqui uma menina, não é a Sofia, é outra menina que agora não me estou a lembrar do nome. Eu estava a dizer, Tânia, mas eu faço yoga, ok, mas realmente, até que eu por acaso perguntei, tu fazes yoga de nidra? Não, faço yoga aérea. Ah, então uma pessoa que já é super vata, ela é super vata, faz yoga no ar. Vocês acham que isto é equilíbrio? Não. Não. Não, Ela não. precisa da Yoga Nidra. Yoga Nidra é aquela que é toda feita praticamente no colchão, deitada, a sentir-se tipo relaxamento, sente os ombros a encostar no chão, sente o corpo, sente aterramento. Ela não, ela passava a aula no ar. Eu, ok, estás a fazer yoga, mas estás a agravar o teu dosha, ok? Corrida. Vocês acham que é para que dosha? Para que dosha? Talvez para a pita. Porquê, Carla? Para o Vata eu sei que não é. Hum? Nós já tivemos essa Ah, conversa, não já? sim. Já te vou explicar porquê, Sofia. Já te vou. O porquê não sei muito bem, Então mas é assim. Mas estás com essa boa sensibilidade. A corrida, quem é que ganha corridas, digamos assim? Dentro da corrida. Se for uma maratona, quem a ganha é o CAFA. Sabem porquê? Porque o CAFA tem uma grande resistência física. Se for por uma corrida curta e de intensa, muito intensa, mas curta, é o PITA. O Pita tem aquela explosão, tem muita energia, mas também a pode gastar rápido, ok? Assim como o Vata também. Agora, ahm, estava-me aqui a lembrar que já vos vou falar a seguir sobre um programa, e já vos vou explicar isto. Mas efetivamente é assim, nem sempre aquilo em que nós somos muito bons é o melhor para nós. Ou seja, eu posso agravar o meu dosha. Imagina, esta menina, que agora não consegui lembrar do nome, mas ela mora para os lados da Sofia, mas agora não consigo lembrar. Ela é ótima, ela até nos mandou, pôs-nos, quem é veterana se calhar vai se lembrar dela, provavelmente, que ela começou-nos a mandar fotos dela a fazer yoga aéreo. Ela é excelente a fazer, ela é excelente, só que faz-lhe mal. Ok? Porquê que ela é excelente? Porque ela é leve, ela tem o corpo esguio, seco, ela é vata. Ela fica excelente nas imagens e ela tem uma boa flexibilidade. Mas isto equilibra? Não. Então, é a mesma coisa como, sei lá, o CAFA também pode. Assim, a mulher CAFA, nós podemos. Lembram-se? Estão a imaginar assim aquelas matriarcas italianas, que são mesmo aquelas mães de famílias, as mamacitas, que mandam até nas noras e que, Marta, não sei se tu conheces algumas em Itália. Tipicamente, estas Elas mamacitas mandam em tudo. mandam em tudo. Ou seja, estas mamacitas, elas são o quê? Elas são líderes na família. E são muito acolhedoras. Elas trazem as pessoas, mas ai de quem esteja contra elas. Ok? Isto é assim, eu acolho-te na minha família, eu recebo-te, mas eu é que mando aqui. Então isto pode ser muito um cafa. Ok? Então um cafa pode ser muito boa cozinheira, mas não quer dizer que isto lhe faça bem, porque se ela passar o dia todo a comer, não lhe vai fazer bem, não é? Vai engordar. Então, isto para vos trazer, e estou-vos assim um pouquinho a trazer estes exercícios de mente, que é para vocês se habituarem a questionar-se, ok? E podem partilhar isto no nosso grupo e podem partilhar isto comigo também. Olha, achas que eu estou a ser capa, pito, ou esta ação, ou este movimento? E só vos digo uma coisa, a partir do momento em que eu comecei a conseguir fazer leituras dos doxas, parece que tudo ficou mais simples para mim, porque consigo ler muito melhor a realidade e isso tranquiliza-me. Também porque eu sou mente pita, então a minha mente pita procura a lógica. E então eu consigo entender, esta pessoa está assim, que é vata,
ok, a mente dela está assim, assim, assim. Isto ajuda-me imenso. E acredito também que vos possa ajudar a vocês quando lidam com o público, quando lidam com um chefe, quando lidam com uma cliente, quando lidam com o marido ou com os filhos e conseguirem entender, por exemplo, quesílias entre os filhos. Ok, este está a ser cafa, quer a mãe só para ele, porque é que ele está a ser assim? Coloquem-se mais na visão de helicóptero, ok? Tipo, eu consigo ver a dinâmica do que está a acontecer, porque isso a mim tranquiliza-me. Faz-vos sentido? Sim, faz. Sim. Boa. A Sofia fez uma pergunta, deixa-me lá ver o que é que ela me perguntou. Ok, tens dificuldade em fazer yoga no corpo, Sofia, ou na mente? Não sei se me estás a ouvir agora. A Sofia vai responder. É no corpo ou na mente? Na mente. Claro. Assim como as pessoas que mais dificuldade têm em fazer meditação são os vatas. Os pitas também. Porquê? Porque os pitas não têm tempo a perder. O pita é assim. Vamos fazer agora um bocadinho de meditação. Bora. O Kapha deita-se. Olha que bom. Estou deitado a ouvir uma meditação. Mesmo que isto não tenha a ter muito impacto, a verdade é que eu estou aqui a aproveitar para descansar e até estou a gostar da voz. Está tudo ok. O Pita. Ok, vou fazer uma meditação. A Tânia disse que era preciso. E, portanto, eu vou, estou aqui, estou focada, vou fazer. De repente está lá na meditação e começa a pensar. Eu tenho isto para fazer. Pois, eu também tenho aqui. Eu não posso esquecer. Pá, não, olha, não, isto não é para mim. Pronto, isto não é para mim, porque eu tenho tanta coisa para fazer e não consigo estar aqui a perder tempo. É isso que pensa o Pita. E o Vata? O Vata diz, não, não, eu Mas, sei que mas, isto... mas eu também sou assim, Tânia. Com a mente Pita. Mas eu acho que tenho. Exato. Porque tu tens muito dos dois, não é? Tu tens muito Uhum. de Pita e de Vata. Correto. Então quem tem Pita e Vata ainda vai sentir mais assim. O Vata até se propõe a fazer porque gosta do que é diferente, porque se interessa, porque até é uma realidade, ok, faz-me sentido e a música até é bonita, deixa lá ver, mas de repente já se perdeu completamente e dá-se conta que nem sequer está a ouvir o que é que a pessoa está a dizer. De repente está ali. Então, há duas coisas, como eu já disse, na meditação que têm que acontecer: treino e conexão. Ninguém, por amor de Deus, se obriga a ouvir quem não gosta. Ou seja, eu tenho-vos enviado, por acaso poucas, mas enviei-vos algumas meditações. Se vocês não gostarem daquilo que eu estou a dizer, se não sentirem que a minha voz vos faz sentido, se não gostarem da música de fundo, não se obriguem. Mudem. Escolham outras pessoas. Há uma que é maravilhosa, que se chama Camila Zen, que já tenho, e que gosto muito dela, e acho que ela é incrível. Mas há pessoas que não gostam de ouvir pessoas brasileiras, por exemplo. Então, tudo bem, procuremos outras pessoas. Porque a primeira coisa que tem que acontecer com a meditação é a conexão. Eu tenho que me sentir conectada com aquilo que estou a ouvir e com a pessoa. Contos maravilhosos, é verdade, adoro também. Ela é incrível. E a outra coisa é o treino. O treino é, todos os dias eu proponho-me a fazer um pedacinho de meditação, Sofia. Porque aquilo que é extremamente difícil para o Vata e Pitta é eu não tenho tempo a perder e eu não me consigo concentrar. Então, qualquer minutinho que tu ganhes já é uma vitória. E garanto-te que o teu filho é meu fã. Sério, ai que queridos. Qual? Quando eu tranquila. É, não é? Eu também gosto muito dessa meditação, que querida. Mas então, nós temos que treinar, nem que seja mais um minutinho, e nem que seja só assim. Aliás, não se julguem. Vocês estão a fazer a meditação, estão a ouvir a meditação, e de repente o pensamento já voou para um sítio qualquer. A única coisa que vocês têm que fazer é sinalizar: ok, o meu pensamento já se dispersou. Tudo bem, vou voltar a ouvir a voz da pessoa. Só isto. Porquê que a meditação é importante? A meditação dá tranquilidade ao sistema nervoso central e Como é que é? especialmente ao sistema límbico. Então, a tranquilidade
a meditação, aquilo que vai fazer é retirar o stress dentro de nós, ok? É das poucas coisas que nós conseguimos atuar no sistema límbico. O sistema límbico é o nosso estado de alerta, estado do perigo. Se eu fizer uma meditação, eu estou a dar todos os sinais ao sistema límbico que eu estou em segurança. E não vou disputar ações inflamatórias no meu corpo. Ok? Yoga. A yoga é difícil, porque a yoga exige presença. E o Vata está tudo menos presente. Não é? O Vata está no futuro, ou então até está a pensar no que é que lhe aconteceu antes. Portanto, a yoga que exige que eu esteja ali, meu Deus, é, é sacrifício. Mas tudo isto é uma questão de treino. Sendo que eu sugiro que as pessoas iniciem pelo Pilates. E quando conseguirem fazer uma aula de Pilates, então sim, podemos fazer yoga. Ou então quem tiver a sorte de apanhar uma boa professora de yoga, maravilhoso. Porque há pessoas que têm este dom de nos conseguirem também cativar, ok? A yoga e o Ayurveda são irmãs, são ciências irmãs. Portanto, há muitas professoras de yoga que têm conhecimento da Ayurveda, o que é incrível. Para vocês conseguirem assim também ter assim umas linguagem com elas e conseguirem conectar-se. Está a fazer sentido para vocês? Sim. Então pronto, isto para vos dizer que eu achei melhor preparar o fecheiro para vocês receberem com todas as indicações. Quando eu me sinto vata, cafa ou pita, o que é que eu tenho que fazer especificamente? E está lá tudo assim muito detalhado. Tipo de alimentação que eu devo fazer, tipo de fitoterapia, tipo de rotinas, se eu devo fazer desporto ou não, tipo de movimento, respirações, está tudo, tá bom? E agora, eu queria falar convosco acerca do nosso movimento. Não é? Em primeiro lugar, queria dar os parabéns a todas as pessoas que se propuseram a fazer esta mudança. Há pessoas que passam uma vida inteira e nunca se propõem a fazer uma mudança na vida delas. Há pessoas que passam uma vida a reclamar porque estão gordas, ou porque não se sentem bem, ou porque têm um sistema digestivo assim ou assim, ou porque a mente isto ou aquilo, passam a vida inteira a tomar antidepressivos, e eu não estou a criticar, atenção, só estou a dizer que há pessoas que o fazem, mas que nunca se propõem à mudança, ok? E, portanto, este ato que vocês fizeram é um ato de muita valentia. É tudo ótimo. Quando nós somos adolescentes, é fácil a gente arriscar, é fácil fazer coisas diferentes. Mas na nossa idade já não é assim tão fácil. Então eu quero que, em primeiro lugar, vocês se sintam orgulhosos pelo ato que vocês decidiram fazer. Depois quero-vos dizer que, para as pessoas que não cumpriram a 100%, temos que fazer mais dias. Ok? Então, para quem foi almoçar no dia da mãe, para quem decidiu comer um pacotinho de chocolate, quem decidiu comer alguma coisa fora, está tudo certo. Não há culpas nenhumas, mas há responsabilidades, que é diferente de culpa. Então, a responsabilidade é um dia a mais por cada coisinha que se comeu a mais. Ok? Vai-nos fazer muito bem, porque quantos mais dias nós fizermos de detox, mais o nosso corpo agradece. Ok? Mais o nosso corpo vê mudança. Não só no corpo, como também na mente. Então, eu quero-vos dizer que estou aqui para vos apoiar, quem decidir continuar a fazer mais dias, acho muito bem. Para quem não quiser, eu até gostava de vos propor a todas fazer pelo menos mais o dia de amanhã, sendo que eu sei que há pessoas que estão fora, como é o caso da Marta, a Carla também se vai parar. Eu ainda fiz hoje. Ainda fizeste hoje? Boa. Fiz. E se calhar ainda vou fazer amanhã. Ainda estou a pensar nisso. Perfeito, Carla. Quanto mais descanso tu deres ao teu sistema digestivo, mais o corpo tem a capacidade, vai ter a capacidade para tratar aquilo que boa sanha. Aquilo que ele tem que tratar no teu corpo para te desintoxicar, ok? Porque basicamente aquilo que a gente andou a fazer estes 8 dias, sabem o que foi? Dar descanso ao sistema digestivo. Foi isso que a gente fez. O que nós fizemos foi alimentando o nosso corpo de forma
sátvica. Sátvica é um termo sânscrito que significa puro. Então, eu andei a alimentar o meu corpo de forma pura e a abrir, e além disso, abrir os canais de excreção para as toxinas serem eliminadas. Ok? Então, quanto mais tempo eu der ao meu corpo para que isto aconteça, maior o reset que acontece em mim. Por exemplo, eu hoje falava com uma das veteranas, que é a Wanda, que já nos acompanha também aí já há 2 anos, e ela estava-me a dizer, Tânia, eu vou começar amanhã, ela vai começar amanhã, mas vai interromper no domingo porque tem um batizado e depois vai continuar. Ela estava-me a dizer, o que é que eu devo fazer? Eu disse, olha, depende da tua força. Se fosse a primeira vez, eu disse, começa só na segunda-feira. Ela, não, mas eu consigo fazer isto, faço o batizado e depois faço. Eu, ok. Então, é isso que ela vai estar a fazer. Começa amanhã até o batizado, no batizado vai ter estratégias e na segunda-feira começa uma semana completa. Então, vocês, a partir de hoje, da ação, já vão ser veteranas e já vão ter que saber cuidar de vocês para o futuro. Claro que vão ser bem-vindas quem quiser voltar a fazer. Nós vamos fazer um detox também no verão e vocês são bem-vindas para estar connosco. Mas quem quiser fazer sozinha, a verdade é que têm é que fazer, ok? É a minha sugestão, como vossa terapeuta, é dizer-vos para vocês cuidarem de vocês. A cada mudança de estação, nós fazemos uma semana de desintoxicação. Eu já Isto, fiz uma vez sozinha. já fizeste? Já. Ok. E conseguiste? Consegui. É preciso muita força de vontade. E estás muitos parabéns por isso, porque realmente é muito, muito importante, ok? Nós fazemos este movimento de autocuidado connosco. A força do grupo, eu acho que também nos ajuda a não quebrar. Não sei se vocês sentem isso. Mas eu acho que é mais fácil a gente, pronto, olha, Muito. estou cansada e tal, do que, peraí, não, porque eu tenho compromisso. Então, o compromisso não é só comigo, por exemplo, eu estou a falar de mim própria. O compromisso não é só comigo, mas para convosco. Eu sinto, não, eu sinto comer isto, ok, mas eu não consigo ter duas caras, não é? Eu não consigo estar a fazer e ao mesmo e tipo, não consigo. E então, isto é daquelas coisas que mesmo eu própria prefiro fazer o detox convosco, fazer sozinha. Sozinha, às vezes, eu posso vacilar, ok? Então, eu acho que isto nos ajuda. O efeito de comunidade ajuda-nos. Então, basicamente, aquilo que a gente teve a fazer foi dar a oportunidade ao corpo para se regenerar, porque o corpo é sábio e sabe fazê-lo. Mas com todos os contingentes que a gente tem, poluição, pesticidas, mentes aceleradas, fofinho, olá fofinho, mente acelerada, toda a agitação que nós vamos vivendo, o corpo vai, aliás o Ayurveda diz, nós todos os dias induzimos o corpo à doença e todos os dias o devemos purificar, limpar, purificar e nutrir, ok? E começamos este movimento logo de manhã. Então logo de manhã nós lavamos-nos, não é? A boca, fazemos a raspagem da língua, também podemos fazer a limpeza com a lota, lavamos os olhos, tomamos banho, para quem precisa tomar banho de manhã, nem toda a gente precisa, nem a toda a hora, ok? Há pessoas que não precisam tomar banho logo de manhã, não é obrigatório, mas especialmente, por exemplo, quem é que precisa mais? Vai depender, verão ou inverno. Verão, o pita precisa de se refrescar. No inverno, cafa. Bom, o cafa é aquele que mais genericamente precisa do banho. Porquê? Porque o cafa precisa de ação. Okay? Cafinha para ele. Dormiu 8 horas ou 10. Ótimo, se eu puder ficar aqui na caminha. Então, o cafa precisa, vai, levanta-te, vai tomar banho. Então, nós que temos, acho que muitas de nós temos filhos, mesmo que a gente já não dê instruções de Ruth, eu acho que já não mandas o teu filho tomar banho, se calhar até mandas, mas pronto, já não, né? Às vezes. Pronto. Mas nós temos que fazer isso connosco, ok? Como é que eu me estou a sentir?
Se não está teu fofinho, teu filho. Beijinhos. Ele agora pôs os fones. Não sei se vocês estão a ver todas as meninas assim aos quadradinhos, mas eu estou-vos a ver todas e estou a ver o filho da Sofia. Estava ali a pôr os fones todo para me ver. Mas então, nós precisamos de ser os nossos primeiros observadores, percebermos o que é que está, qual é que é a necessidade que nós sentimos, o que é que nós realmente sentimos necessidade. Vá. Então, primeiro nós precisamos de limpar, vamos purificar. Como é que a gente purifica o corpo? Em primeiro lugar, purificamos a mente com limpeza da mente. Então, uma meditação de manhã seria excelente. Para quem não puder fazer a meditação, a gente nutre a mente com mantras. Mantras são frases poderosas que a gente diz a nós mesmos, não é? Então, frases como: eu sou forte, eu estou segura, hoje o dia vai correr muito bem. A diferença que isto tem para a realidade, relativamente à realidade, para o cérebro é nenhuma. Nosso cérebro não consegue perceber se eu estou a viver a situação ou se eu estou a imaginá-la. Então, se eu estiver a dizer assim, eu sou forte, eu sou saudável, eu sou segura, eu estou feliz. Se eu disser isto, o meu cérebro vai disputar uma cascata hormonal positiva de dopamina, de serotonina e de hormonas que me vão fazer sentir bem. Ao contrário, se eu disser assim ao meu cérebro, vou ter uma reunião com o meu chefe, meu Deus, isto está-me a dar medo. E estou ansiosa, e se calhar vai ser difícil, e se calhar eu não sou capaz, eu não sei fazer nada, eu estou a bloquear, eu estou a dar que informação ao meu cérebro. Eu sou um fracasso, não é? Então o que é que vai acontecer? O cérebro vai dizer assim: recolhe-te, pode estar em perigo. Portanto, o que é que tu vais sentir? Energia super baixa, não é? Então o cérebro está-te a tentar proteger, vai dizer assim: recolhe-te, não vais para o perigo, fica aqui no teu casulo, na tua gruta. Então o tipo de energia que nos dá é praticamente nenhuma, é para a gente se recolher. Então aquilo que nós dizemos ao nosso cérebro, isto é o poder da palavra, isto é aqueles livros que saíram há uns anos que explicavam o segredo. Alguém leu o livro Segredo? Ouviu, pelo menos, lembram-se desse livro? Estes livros, que muitas vezes são livros de autoajuda, no fundo, eu peço desculpa de os resumir assim, mas o que eu quero dizer é que o segredo está na informação que nós partilhamos para o nosso cérebro. Se eu estou a partilhar que eu estou bem, eu fico efetivamente bem. Porque o meu cérebro não consegue detectar a diferença entre a realidade e o que eu estou a dizer. Por isso, de manhã, todas as manhãs, nós povoamos a nossa mente com aquilo que nós decidirmos. E se eu decido dizer, eu hoje vou ter um dia tranquilo, é muito provável que eu tenha um dia tranquilo. Porquê? Porque todo o meu cérebro e a minha estrutura hormonal vai para aí. Não é? É diferente de se eu vou ter um dia super irritado, hoje vou ter um dia, vou-me chatear. Vais mesmo chatear. Okay? Estás a ativar o fogo. Então, é muito importante limpar, purificar e nutrir. Como é que eu nutro bem o meu corpo? Já sabemos que a primeiríssima coisa é hidratar. É o que o corpo vai absorver em primeiro lugar, é o que vai absorver mais. No horário da manhã é o horário CAFA. É o horário que nós melhor absorvemos. E o que é que a gente quer absorver melhor? Limpeza. Então eu vou fazer o quê? Água, chás. Chás são maravilhosos porque têm a capacidade de trazer na forma líquida, que é aquela que nós melhor absorvemos, o poder das raízes, das folhas, dos frutos, tudo isso. Então, primeiríssima coisa, beber. Ok? Dar uma meia horinha. Quem puder consumir a glutamina, excelente. Não há, a ninguém não faz bem. Portanto, a toda a gente faz bem a glutamina. Ok? E depois deste ato, aquilo que nós devemos fazer, é esperar uma meia horinha e comemos. Tá bom? Eu até, não sei se foi a ti, Ruth, que eu te sugeri que levasses para o trabalho e que depois comesses no trabalho. Já não sei. Se calhar não foi a ti. Ok. Mas imagina que não tens muito tempo
Esperar sempre meia hora entre a primeira hidratação, se for com glutamina melhor, se não, a primeira hidratação e aquilo que nós vamos comer, meia hora. Porque é o tempo em que a água chega ao intestino, sem mais nada. Então ela chega ao intestino e o que é que ela vai fazer no intestino? A limpeza, ok? A Ayurveda é a ciência da vida, a ciência do que é lógico, daquilo que... Sabem quem é que eram excelentes ayurvédicos e nem sabiam? Os nossos avós, os nossos bisavós. Faziam tudo, então os bisavós, de acordo com o ciclo da Terra. Ou seja, não havia luz. Desde que a gente inventou a luz, isto veio alterar-nos. De manhã, a que horas é que eu me levanto? Quando nasce o sol. A que horas é que eu me vou deitar? Quando se põe o sol, vou estar a fazer o quê à noite? Vou estar a gastar o petróleo? Ok, até posso estar aqui um bocadinho, mas depois vamos todos deitar. Não é? E então, foi sempre assim, durante mais de 200 mil anos. Entretanto, os nossos pais já tiveram as primeiras televisões. Nós também, né? As primeiras televisões quando eles tiveram. Quem é que teve aqui uma televisão a preto e branco? Pois, Martinha. Eu, Também, não é, Susana? A Martinha não, porque a Martinha é mais nova. Esta sorte. Eu ainda vi desenhos animados a preto e branco. Era ao sábado ou ao domingo, já nem me lembro. E por cima, às vezes coincidia com ia dar a bola e o meu pai, claro, chegava e a bola é mais importante do que os desenhos animados que a gente estava uma semana inteira à espera para ver. e ao domingo era a Fórmula 1. Ai, o raio da Fórmula 1. Porque a Fórmula 1, ao ouvir aquele... Não é? Lembra-se disto? Eu estava ali tanto à espera para poder ver o desenho animado a preto e branco. Mas afinal, tinha a Fórmula 1. Mas lá está. Então os tempos estão mesmo diferentes, não é? E é a nossa geração que mais o está a sentir. Porquê? Porque até agora, e vejam bem, nós somos pioneiros nisto, até agora a vida era diferente. E agora está a ser com este aceleramento. E os nossos filhos já estão aqui a levar com tablets e telemóveis desde muito pequeninos. Desde quando é que nós tínhamos um telemóvel aos 10 anos? 9 anos, nem havia. Portanto, nem pensar, não é? Não. E, portanto, ciência da vida, respeitar ao máximo o meu corpo, a minha mente, o meu sentir e de acordo com o ritmo biológico da Terra. Respeitar o ciclo circadiano. Isto é o melhor ensinamento que eu vos posso trazer. Há um livro muito bom que se chama, não tenho aqui, mas depois já tenho uma fotografia, Mude de Hábitos, Mude de Vida. Foi escrito, vocês conhecem já? Foi escrito por um médico Eu ayurvédico. conheço. É um médico também norte-americano. Já leste, Marta? Não li, mas conheço. Já ouvi falar de muito desse livro. Olha, hoje dei uma Ainda consulta a não uma li. menina, dizia assim, eu pergunto sempre nas consultas porque é que tu decidiste ter a consulta e ela disse assim, olha, porque há uns anos li um livro que se chamava Mude de Hábitos, Mude de Vida, tal e qual este que eu vos estou a dizer agora, e isso mudou a minha vida. E eu disse, a sério, porquê? E ela, porque eu comecei a fazer, a ajustar o meu ritmo do meu corpo e da minha mente ao ritmo da Terra. Portanto, ela explicou por outras palavras, mas disse isto. Emagreceu bastante nessa altura e, de facto, sentiu uma melhoria gigante. Mas pronto, agora está cá, veio à consulta pela primeira vez, porque entretanto passou por muita situação, etc. O pai faleceu, não é? E então ela desequilibrou-se e procurava ajuda no sentido de se sentir mais encaminhada novamente. Mas a verdade é que este livro é poderosíssimo. Este livro, e de uma forma muito simples, nos explica muitos dos ensinamentos que eu partilhei aqui convosco. E eu aconselho mesmo que vocês leiam aquele livro, porque aquele livro ajuda mesmo a percebermos como é que funciona a nossa biologia e como é que nós garantimos a nossa longevidade. Mais uma vez, longevidade, mas com uma boa longevidade, não é? Não é a longevidade a sentir-me dorida, velha, com doenças, porque isso não nos serve. Ok? Ainda uma coisinha que eu vos quero dizer antes de falar aqui mais do pós-detox é o seguinte.
Marta, permites-me falar um pouquinho sobre o que nós vamos falar a seguir? De, do pai da minha amiga. Sim, sim. Sim, sim, sim. Não há doença. O pai da amiga da Marta está com cancro. Está com cancro no órgão pita. Está com cancro no estômago. Então, não há doença como o cancro no órgão pita que surge de um dia para o outro. Não há. Ok? O cancro não surge de um dia para o outro. O cancro surge por um acumulado de toxinas, de mudanças, de transformações em que a pessoa não se atenta a elas. E, de facto, um acumulado de maus hábitos, má alimentação ou muito stress, cancro no estômago, significa muito acúmulo de muitas emoções. E, às vezes, emoções que são contidas, estás a ver? Não são expressas. Então, o cancro, ele está a ter um cancro num órgão muito central, sabes? Um órgão muito de força de vida. Então, é algo muito visceral, muito, muito forte. Pronto. Seria que avaliar melhor a pessoa para conseguir entender, mas o que eu vos quero dar nota é o seguinte: não há cancro que surja de um dia para o outro. O cancro vai acontecendo. A forma que nós temos de nos prevenir é de estarmos atentos a nós. Mas atentos não significa hipervigilância. Não significa, agora estou cheia de medo. Não. Significa eu manter a minha vida dentro do ritmo melhor possível para mim. Ok? Porque todos os dias, o nosso corpo forma células cancerígenas. Todos. E todos os dias, no período da noite, ele as elimina. Ok? Todos. Então, o que é que eu preciso, o que é que a gente teve a fazer esta semana? Dar descanso ao corpo para ele se tratar, para ele se curar. O detox não nos curou. O detox permitiu ao corpo que ele fizesse o processo das limpezas, da desintoxicação, da desinflamação e deu descanso efetivamente ao corpo. Porque o nosso corpo está sempre a fazer uma de duas situações, sempre. Ou ele está a digerir ou está a desintoxicar. Sempre. Ou estamos a fazer digestão, ou estamos a fazer desinflamação e eliminação. E esta semana nós demos descanso para que o corpo se cure. Ok? Por isso, 4 vezes ao ano, 4 estações, 4 vezes ao ano, fazer a desintoxicação. Isto é muito importante. Agora, o que é que eu vos queria falar um pouquinho mais? Quero-vos dizer que, depois da nossa desintoxicação, gostaria que toda a gente fizesse amanhã, nós devemos fazer uma introdução alimentar a pouco e pouco. Porquê? Porque é como se fosse assim um corpo, imaginem um corpo de um bebê, em que neste momento o vosso corpo está sátvico, está mais puro. E vai ser mais fácil entendermos quais é que são os alimentos que nos fazem mal e os alimentos que nos ajudam. Então, se eu quisesse testar, por exemplo, eu sei que isto me faz mal, portanto eu pessoalmente não vou testar, mas a cebola e o alho, era possível que eu amanhã ficasse com uma barriga de balão, por exemplo. Ok? Eu tenho um síndrome de cólon irritável, então são dois tipos de alimentos que eu tenho que escolher muito bem quando é que os como. Se eu tiver com potencial digestivo baixo, um acne, que é como nós chamamos de potencial digestivo, fogo digestivo, acne, é tudo a mesma coisa. Se tiver baixo, eu não consigo fazer uma boa digestão destes alimentos. Ok? Então o que é que nós devemos ir fazendo? Em concreto, nos próximos dias, nós devemos manter o máximo de refeições igual ao nosso detox. Ou seja, imaginem, eu faço o mesmo mingau de manhã, mas eu quero agora, já não quero fazer o kitchen. Se bem que eu gostava que toda a gente fizesse amanhã. Tenho um compromisso de toda a gente amanhã. Sim. Pode ser? Marta, tu Eu vou consegues também? continuar, mas eu só preciso do almoço de quarta-feira, porque Que é amanhã. vou continuar. Boa. Vou fazer.
Está aí mais uma semana. Excelente. Hã? Perfeito. Excelente. Perfeito. Muito bom. Vocês estão a ouvir bem? Eu disse que é Sim. Não, excelente. vou continuar, porque estou-me a sentir bem e acho que quebrar agora, quer dizer, estou na velocidade cruzeiro agora. Agora não está assim tão Quero, difícil, sim. não é? Agora não está Não, assim tão não, difícil. agora não. Não, Quem mas quiser, mantemos as castanhas do Pará. as castanhas do Pará, vamos manter para a vida. Ai, estou farta de comer as castanhas. Então, há outros alimentos que também têm selênio, que eu também vos posso dar aqui posso-vos dizer quais é que são. Mas tipicamente toda a mulher a partir dos 40 anos precisa de tomar selênio. Portanto, em vez de estarmos a consumir em forma de suplemento, que é mais caro e não nos sacia, utilizamos as castanhas do Pará, 2 por dia, não é? Sempre. Esta é a ideia. Estou farta, estou saturada, podemos ir comer outro tipo de alimentos também, não é obrigatório que eu coma todos os dias. Mas como eu bebo água, também é bom que eu tenha um saquinho de castanhas do Pará e que vá tirando 2 por dia que coma, tá bom? Agora, quem quiser fazer a paragem do detox, como é que a gente faz? Nos primeiros 2 dias, o ideal é que a gente mantenha uma das. Vamos fazer 3 refeições. Vamos manter o quichari, vamos manter o mingau de manhã, ou as panquecas de mingau, tá? Depois vamos fazer uma das 2 refeições quichari e outra refeição vamos introduzir alimentos novos. Estes alimentos são aqueles que, não sei se toda a gente viu, mas eu enviei um fecheiro que dizia assim, entre detox. Não sei se vocês estão a ver. Foi o que eu enviei para quem quiser comer, quem quisesse no domingo fazer uma alimentação, Ah, lembram? sim, 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 Pronto. sim. Então, Sim. aí está o que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer. Se alguém puder partilhar no grupo, por favor, fazer aí um bocadinho caminhar. Agora, para ficarmos aí, só para depois nós, depois vocês se lembrarem de irem ver. Mas aí está a explicar o que é que nós devemos introduzir de nova alimentação. Vamos começar com em cada dia, o ideal é nós fazermos uma introdução em que cada dia tenhamos um alimento diferente. Então, por exemplo, eu amanhã faço mingau, à hora do almoço como o quichari normalmente, como eu tenho feito, à hora de jantar vou comer arroz com frango, por exemplo, só. Então, introduzi o arroz que eu já estava a comer, introduzi o frango. O frango eu posso temperar com as coisas que eu tenho feito com o quichari. Não vou colocar nem cebola, nem alho, nem nada disso. São excelentes alimentos, mas são alimentos que incham o corpo pelos gases que produzem, ok? Se vocês depois tiverem curiosidade, eu posso vos enviar a razão pela qual isto acontece. Efetivamente, por exemplo, o alho é antibacteriano, ele é antimicótico, o alho é um excelente alimento, mas não é um alimento para a gente introduzir pós-detox, porque pode agredir o corpo, Eu não nomeadamente consigo comer alho. depois. Eu não consigo comer alho. Fico mal disposta. Cebola também, não é? A cebola não. Por exemplo, se for alho francês, não, Uhum. não me faz nada. Mas se for o alho normal, fico mesmo mal disposta quase de cama. Ah, é? Mas que má Sim. disposição é essa? O que é que tu fica? O que é que sentes? Muito a rotar muito Uhum. e mesmo prostrada, mesmo mal disposta, mesmo Ok. não sei explicar, tanto que eu tirei o alho da minha alimentação. Quando comecei a Pronto. perceber que era o alho, Exato. A verdade é que há outro dizer no Ayurveda que é nem tudo é bom para toda a gente, nem o tempo todo. Ok? Então o alho é um alimento poderosíssimo, mas à Marta não lhe faz bem. Mais, o alho é um alimento poderosíssimo, mas à noite não nos faz bem. Ok? Então não é para toda a gente e não é o tempo todo. Ou seja, se calhar até conseguimos aguentar o alho noutras refeições. Pergunta: quando é que nós temos o nosso poder digestivo mais forte? De manhã, à hora do almoço ou à hora de jantar? manhã, Poder digestivo, manhã, poder da digestão.
Quando é que o meu corpo Almoço? digere melhor? À noite. À noite? Só falta à noite. Eu se calhar não vos ouvi, então. Ruth, Eu disse noite. Almoço. Noite. aí o Eu corpo acho que é o digere almoço. melhor à noite. Eu Então vamos acho lá que é ver o aqui uma almoço. coisa. Porque nós já tínhamos dito almoço e tu não ouviste, Tânia. A culpa é minha. Mas então, como vocês estão a dizer isso, eu vou mostrar-vos uma coisa para vocês Ou verem. é de manhã ou é o almoço. Exato. Uma delas há de ser. À noite e de madrugada é que não é. Acho que não. Não, não é. Não é. Bom, enquanto isto abre, Mas eu acho que eh, é de manhã. de manhã é quando o corpo absorve melhor. Ah, Absorve ok. melhor. Mas quando é que digere melhor? Ao almoço. Porquê? O sol está mais alto e em nós, o nosso poder digestivo, quando nós temos mais ácidos, mais enzimas digestivas, é à hora do almoço. Entre o meio-dia e a 1h30 é quando o ser humano digere melhor. Lembrem-se, eu não como uma feijoada à noite porque eu não a digiro bem. Por que é que eu não digiro bem à noite? Porque eu não tenho poder de digestão à noite. À noite Uhum. não é suposto. O jantar é uma invenção social, sabem? É uma invenção social que aconteceu especialmente depois do século XVIII. Claro que havia os banquetes que a gente sabe dos reis, não é? Os reis juntavam-se todos, mas também não era assim de noite, era tipo 6 da tarde, já estavam todos ali tipo a jantar. O que é que aconteceu na Revolução do século XVIII? Nós tivemos a Revolução Industrial, peço desculpa. Veio a Revolução Industrial, as famílias começaram a sair para ir trabalhar, voltavam à noite, reuniam-se à noite e passaram a comer. Porque antigamente, se vocês se lembrarem dos vossos bisavós, se souberem, ninguém jantava às 9 da noite. Eles jantavam quando vinham dos campos de cultivo. Vinham para casa às 6 da tarde, estava toda a gente a comer, 7h30 estavam na cama. Ok? E então, eu tenho poder de digestão à noite? Não. À noite, por volta das 6, deixem-me lá ver aqui se isto já abriu. Queria-vos só mostrar aqui um esquema. Só um segundinho, por favor. Eu estou a compartilhar a tela, não é? Vocês estão a ver comigo, ou não? Sim. Estão a ver o meu Estamos, ecrã? estamos. Sim. Sim, sim. Então estão a ver como ele está lento. Está muito lento. Oh, meu Deus, o que é isto? Quero-vos mostrar aqui um esquema. Explica. As meninas que tiveram consulta comigo, se calhar já viram. Já agora, quem é que está com o plano em falta para além do plano da Marta? Ruth, tu já tens o teu Eu plano? estou. Não, ainda não. Ok. Então, até amanhã de manhã vou-te enviar a Marta, Ok. precisa mais alguém. É porque eu agora perdi todo o meu histórico do WhatsApp. E lá eu tenho a informação toda. Enfim. Ah, Queria-vos mostrar aqui isto. Ver o ecrã? Ou não? Conseguem ver o ecrã? Sim, Sim. o Canva. Sim. Campo. Então, o que é que acontece aqui? O sol nasce. Mas eu não estou a ver nada. Vocês não estão a ver o ecrã? Não. Se O calhar, tipo Tânia, de tens que diz... selecionar. Eu estou a ver o ecrã, mas estou a ver a folha inicial do Canva, do site. Não espera. Vou partilhar outra vez. Tens que partilhar ecrã em vez de.
Eu fiz partilhar. Eu achei que estava a partilhar. Ah, compartilhar. E agora? Agora Agora sim, sim. sim. Agora Boa, sim. boa. Obrigada. Ótimo. Então é assim. O que é que acontece? O que é que este esquema mostra? 6 da manhã, por volta das 6 da manhã o sol nasce, não é? Então quando o sol nasce, eu tenho aqui isto, esta linha que aqui está é uma linha de energia do corpo. Então, quando o sol está mais alto, por volta do meio-dia, nós estamos em pleno funcionamento Pitta. Então, é aqui que eu tenho mais fogo de digestão. Quando é que eu digiro melhor? À hora do almoço, sem dúvida nenhuma. Quando é que eu absorvo melhor? Aqui. Então, aqui eu devo reservar o meu tempo para os meus chás. São aquilo que eu quero que o corpo faça. O corpo se limpe. Depois, a seguir, eu quero que ele seja bem nutrido. Portanto, é quando eu como os alimentos mais difíceis, por exemplo, carne, para quem come carne, é neste horário que nós devemos comer. Quando nós vamos, à medida que o tempo vai passando, quando se dá sensivelmente o pôr do sol, 18, 19 horas, todas nós, temos a subida de uma hormona que se chama melatonina. Então, a melatonina traz-nos, tem como grande objetivo acalmar o nosso corpo. Então, o que é que a melatonina vai fazer? Ela vai baixar a nossa energia, a nossa dopamina, a nossa serotonina, no fundo, baixa toda a nossa vitalidade para que nós tenhamos sono. E porquê? Não é para o corpo ir descansar. O corpo não descansa à noite. Aliás, o corpo faz imensas tarefas produtivas à noite. Ele caça bactérias, fungos, vírus, células cancerígenas. Ele repara o corpo à noite. E depois voltamos, quando o sol vem, voltamos com a energia da manhã, em que temos o quê? O que é que nós temos aqui de manhã? Quem é que se lembra? É uma hormona que às vezes é vilã. Cortisol. De manhã nós precisamos do cortisol benéfico para sairmos do estado de inércia que a melatonina nos colocou. Ok? Então vou interromper aqui para que a gente seja melhor. Então, de manhã eu tenho um pico de cortisol, que é benéfico. À hora do almoço é quando eu digiro melhor. Depois, a seguir, aquilo que acontece é que nós vamos chegando, quando começa a vir a noite, eu começo a ficar com uma outra hormona que é a melatonina, que vem com o objetivo de baixar a minha energia para que o corpo possa, porque o grande objetivo é o seguinte, pensem no seguinte, o sistema imunitário só atua quando nós estamos em segurança. Faz-vos sentido? Vou explicar. Nós temos um corte numa mão, por exemplo. O que é que acontece na altura, assim que a gente tem o corte? Há uma informação para o cérebro que diz assim, perigo, porque temos uma entrada no corpo. Né? Uma entrada que pode ser perigosa. Podem entrar bactérias, vírus, fungos, porcarias, não é? Então, a primeira coisa que o cérebro faz é manda muito sangue para esta zona. Para quê? Para que o sangue coagule. Quando o sangue faz coagulação, ele fecha a ferida. Se o sangue ficar ali acumulado, ele fecha a ferida, não é? Vai grande a porta, vai porque tem uma abertura e então ele jorra. Mas depois a ideia é que haja coagulação aqui nesta zona. Então vem a coagulação para fechar a ferida. Vocês acham que o sistema imunitário está a trabalhar nesse horário? Se for durante o dia. Não está. O sistema imunitário sinalizou que há um problema. Mas ele vai se manter de sentinela, porque pode haver mais emergência. O sistema imunitário funciona quando nós estamos em repouso. Ou seja, quando ele nos sente em segurança, por exemplo, quando nós estamos a dormir, aí é que o sistema imunitário vai fazer reparações. Então, o que é que ele faz? Ok, há uma ferida para reparar, há um pâncreas que tem um problema, há o fígado que precisa de ser desintoxicado. Então, quando ele nos sente em segurança, ele começa a trabalhar. Então, durante a noite não serve para a gente descansar.
A gente descansa à noite e repousa o corpo. Mas o corpo tem uma série de funções à noite muito importantes. E para que estas funções aconteçam da melhor forma, tem que estar a acontecer duas coisas essenciais. Primeira, não podemos estar a digerir. Já falámos sobre isto. Nós não podemos fazer digestão. Se nós fizermos digestão, o sistema imunitário não funciona. E porquê? Porque se o corpo está ocupado com um processo tão difícil como a digestão, ele não vai desintoxicar ninguém. Ele pensa, ok, a Mónica precisa desintoxicar, mas ela comeu. E agora? O cérebro diz, então agora o que é prioritário? Vais desintoxicá-la e paras-lhe a digestão e ela pode morrer por causa disso? Não. Então se comeu, esta noite não se faz digestão, não se faz desintoxicação. Ou só se faz 1 hora durante a noite. Então, primeira coisa, nós não podemos estar a digerir. Segunda coisa, deveríamos estar a dormir. Porque só quando estamos em repouso, só quando o sistema límbico detecta que o córtex pré-frontal, que é a nossa parte dianteira, está a dormir, aí é que ele diz, ok, podemos ir fazer o scan ao corpo e ajudá-lo. Ok? Outra coisa muito importante, não é a mesma coisa dormir 8 horas por dia, deitando-me às 2 da manhã ou deitando-me às 10, 11 da noite. Não é a mesma coisa. Por isso é que se dizem que as pessoas que trabalham na noite envelhecem mais rápido. Por isso é que se diz que as pessoas que trabalham por turnos envelhecem mais rápido. E é verdade. Porque não é a mesma coisa. Nós temos um ciclo, nós somos seres solares. Vou-vos dar aqui um exemplo que eu já utilizei nos outros detoxes passados. A coruja. Lembras-te da corujinha, Carla? Já falei da Lembro. coruja, a Ana, a Sofia, a Carla. A Sim. coruja é um animal notívago. O que é que acontece se eu pegar na coruja e a trouxer para a minha casa e disser assim, olha, tu és um animal notívago, mas não, a gente gosta de tão fofinho. A gente vai-te manter acordada durante o dia e durante a noite vais dormir connosco. Pronto, deixas de ser notívaga e passas a ser diurna, como nós. Vocês acham que a coruja vai sobreviver muito tempo Não, se eu desrespeitar quem ela é? não. Não. Porquê? Olha, para já a coruja não vai conseguir, vai cegar, porque ela não vai conseguir, ela não consegue sintetizar a vitamina D. Ela não pode estar sujeita ao sol, ok? Depois a coruja, o seu ritmo biológico é notívago, não é como nós. Então, se é fácil para a gente entender que a coruja adoece se não respeitar o seu ritmo biológico, tem que ser igualmente fácil para nós entendermos que nós também adoecemos quando não respeitamos o nosso ritmo biológico. Fez sentido? Sim. Todo Marta, sentido. fez Sim, sentido, sim, não fez? todo sentido. A coruja adoece quando a gente não respeita que ela é notívaga. E eu não adoeço se eu não me respeitar como diurna? Adoeço. Adoeço, eu envelheço mais rápido, intoxico, inflamo, adoeço. Em última instância, o corpo ganha uma doença autoimune, como cancro. Ou seja, o corpo já não consegue combater, ok? O cancro é o estádio 6, de acordo com a Ayurveda. Existem 6 fases da doença, ok? O cancro já é a fase em que a doença não só se manifestou, como já se propagou. E quando há propagação, já se firmou, já danificou órgãos. Então, há muita coisa a fazer antes. E nesta fase, Marta, é importante que a ciência moderna traga soluções. A ciência moderna está a dizer neste momento que não há muita coisa a fazer, não é? Eles quando fazem uma cirurgia e não têm intervenção, significa que o que eles estão a dizer é que não há muita coisa a fazer, Marta. Okay? Mas há outras estratégias. Há outras Sem falar formas. em imunoterapia. Falaram em imunoterapia. Ok, bom. Imunoterapia. Ele está em que hospital? É aqui no Porto, no hospital, no IPO do Porto. Mas depois tenho que te explicar melhor porque
foi também uma situação, eu acho que hoje ficaram mais tranquilos, porque também, ok, existe, não é? Mas Sim. não foi da forma como ligaram a chamar Ok, a como as primeiras família notícias, não é? é que às vezes há pessoas, sim, Pois, não ok, sabem sim, transmitir o quadro clínico e depois alarmam as todos, pessoas. não é? Ok, boa. Quer dizer que ainda há Mas aqui pronto, esperança. o diagnóstico é esse, é cancro no estômago que tem ali algumas células na barriga, pronto, Na em barriga? termos na barriga, passou para a barriga. A barriga, isso quer dizer o quê? Eu sou para o intestino. Não, eles dizem que é mesmo, passou do estômago para a barriga, não sei se é à volta. O que é que pode haver na barriga? A Nunca gordura? falaram no intestino, nunca falaram, Ser foi o que a aquela minha amiga me camada, disse. pode ser aquela, oh, Tânia, pode ser aquela camada de gordura, o aumento, A fáscia? prote- Não. que protege os órgãos. É, Linfónodos. é comum, sim, onde estão, sim, sim, a maioria dos linfócitos, sim, Ok. Pois é assim, em termos técnicos, Pois, isto foi o Mónica. que a minha amiga me disse. Ok, ok. Não sei muito bem em termos técnicos, não é? O que é que. Certo. Ok. Vamos ver. Vamos ver. E- Importante que ele seja Porque eu agora. pensava que era intestino, a primeira mensagem que te enviaste. Sim, eu vi. Não, Mas, a operação, supostamente iam tirar um bocadinho do estômago, né? Mas abriram e fizeram aquele teste lá com o líquido, né? certo. Que é para ver se tem mais. Áreas. Pronto. E pelos vistos tinha na tal barriga, pronto, na barriga. Ok, ok. E, e depois a médica veio dizer que ainda bem que não a operaram porque é melhor para o tratamento. Pois, porque Não não se sei está a porquê. mexer, não é? Pronto. Não se está ali a mexer que pode fazer Pronto, e que propagação. agora vão avaliar. E que agora vão avaliar a imunoterapia com radioterapia. Ok. Mas lá está. Depois a minha amiga também, mas está-me a dizer a verdade, está sempre, porque a pessoa depois fica também Mas hoje em dia os médicos têm mesmo por obrigação e alarmada. código deontológico dizer a verdade, não é? Eles às vezes podem é não saber. Sim, sim, e a médica explicou-lhe, olha, sim, a médica explicou-lhe, ela disse, olha, nós não podemos não dizer a verdade aqui, Exato. nós dizemos sempre a verdade, portanto, hum, agora, não sei, se calhar a questão da alimentação pode Muito. ajudar, A alimentação vai ajudar não sei. muito. Sim. Eu já te dou um contacto muito bom mesmo. Que Não é de custa uma. tentar. Sim, sim, e que vai ajudá-lo. Até porque é assim, porque ele fazendo tratamentos, ele vai precisar de apoio, ok? Muitas vezes, infelizmente, os tratamentos dos cancros, eles só dizem, já sabe, coma saudável. Isto não dá orientação nenhuma a ninguém, não é? Além de não dar orientação nenhuma a ninguém, não ajuda nas questões das quimios que trazem tantas consequências e tantos Pois. efeitos adversos que a pessoa não se consegue, às vezes nem se consegue alimentar. Mas pronto, mas depois nós vamos ver isso com calma, depois falamos a seguir à nossa consulta, à nossa live. O que vos queria dizer é que o que é que nós temos que fazer agora no nosso pós-detox? Uhum. Então, em termos práticos, nos primeiros 2 dias, nós vamos introduzindo uma refeição diferente, tá bom? Isso era o ideal. Era não desatarmos a comer já comidas processadas, batatas fritas, esse tipo de coisas, e irmos entrando com alimentos diferentes. E agora é a altura mais importante para percebermos que tipo de alimento é que não me faz bem. Imaginem que, Ruth, tu vais comer ovos daqui a 2 dias. Se tu ficares a arrotar aos ovos, tu tens que te questionar, ok? Não é suposto que isto aconteça. Não quer dizer que tu nunca mais experimentes ovos na vida. Aliás, tu deves experimentar mais 2 vezes, em situações diferentes. E percebes que, ok, realmente, olha, não, foi só naquele dia. O ovo agora não me cai mal. Mas o que eu digo é, agora é a altura ideal para nós testarmos os alimentos e percebermos
No outro dia estava aqui com uma menina também, que eu disse, olha, tens que fazer o teste, mas os espinafres quase de certeza que te incham a barriga. Ela, não é possível e tal. Mandou-me mensagem no outro dia, ela só fez consulta, não está a fazer o detox connosco, ela disse, Tânia, tinhas razão, experimentei os espinafres e como é que é possível? A minha barriga pulou como um balão. Porquê? Porque existem determinados alimentos que, sejam ou não saudáveis, a verdade é que depois nos causam esta diferenciação, ok? Outra coisa que vos queria dizer é que vocês vão receber, quem já fez consulta comigo, obviamente, que vai receber o plano, que é o caso da Ruth e da Marta, que eu acho que são as únicas pessoas que estão em falta. Vocês vão receber o plano exatamente e de forma detalhada no pós-detox, ou seja, o que é que vocês devem fazer a partir do momento em que deixam de fazer o detox. A Marta vai fazer mais dias, já tens algumas estratégias para lidar com esse almoço, mas depois vais fazer. Ruth, tu vais fazer pelo menos mais um dia, sim? Boa, mas também vais receber um plano personalizado. Consegui fazer mais dias, depende se aguento o Kichari muitos mais dias. Se aguentas o Kitchari, não é? Mas tu podes, por exemplo, pois tu hoje fizeste o Kitchari de maneira diferente, ou ainda estás a comer Fiz, de ontem. não fiz. Hoje fiz com manteiga ghee, Ok. comprei, entretanto experimentei. Acho que para mim ficou mais adocicado e acho que com mais gordura. Pelo menos é a sensação que me Também deu a não mim. gostei. Pois, eu É. ia vos dizer isso. Então é assim, manteiga ghee, eu só suporto aquela que eu faço em casa e aquela que vem dos Açores, porque todas as outras só o cheiro me enjoa. Não sei como é que é Só o convosco, cheiro é horrível. É, o cheiro mas é um é, bocadinho agoniante. cheiro é agoniante, eu também Eu não gostei acho. nada. Exatamente. Então eu faço tudo com azeite extra virgem ou então a manteiga que a gente faz facilmente em casa, ok? Eu já tinha dito isso, mas tenho que pegar aqui no fecheiro e vou partilhar convosco. É fácil de fazer a manteiga aqui em casa, muito fácil. E também é muito surpreendente para nós vermos. Vocês já viram? Eu Como é já que fiz, já fizeste, Carlinha? já, através de um vídeo teu, fiz e sai muito resíduo no final. Muito resíduo, muita porcaria. É Muito mesmo. verdade. Eu já partilho convosco, mas é assim muito impressionante, porque a manteiga, como é que se faz esta manteiga clarificada em casa? Eu tenho um passo a passo, mas basicamente nós compramos manteiga no supermercado, vamos clarificá-la. Clarificá-la é pô-la a ferver. Não pode ser com o lume alto, mas vamos pô-la a ferver. No final, passamos-la. Imaginem, passamos a manteiga que está molinha, passamos por uma. Eu até cheguei a utilizar uma toalha uma fralda da minha filha, que é assim porosa. Então pus e coloquei, passei assim a manteiga pela fralda e a porcaria que fica lá é incrível. Estava na manteiga, ok? Mesmo. Que a gente compra, não é, Carla? Sim, sim, é verdade, é verdade. Ficam os detritos lá, que é impressionante. E a gente vê o que a gente come e aquilo que não temos noção. Então, quando a gente faz em casa, é muito, muito melhor o sabor. E a manteiga dos Açores não tem nada a ver. Nada a ver. Depois também vos posso colocar aqui qual é que é a manteiga dos Açores. Vocês podem mandar vir, porque assim, a manteiga dos Açores, as vacas andam nos campos e nos pastos e eles por acaso, eles são os primeiros portugueses, a manteiga ghee dos Açores, que é a Azor Ghee, com marca registada em Portugal, então isso é muito bom e acho bom que a gente também que é nosso. Mas então, Ruth, não deve ter sido uma boa experiência fazer com manteiga ghee, né? Não, e agora ao jantar, fui, pronto, sobrou do almoço, não é? Fiz a mais. Na caixa estava, pronto, uma camada de gordura por cima. Então ainda tive que estar a tentar tirar aquilo ao máximo para conseguir comer. Portanto, não foi muito bom. Eu percebo, mas há coisas que a gente pode fazer com manteiga ghee sem ser comê-la. Nomeadamente tratamentos para o corpo, nomeadamente tratamentos para os olhos. Foi contigo que eu falei, eu acho que não Foi, foi. foi Foi, então comigo. vou Foi. explicar agora, aqui num instantinho. Eu sei que já é tarde, mas vou só explicar aqui num instantinho o seguinte. Nós podemos utilizar manteiga ghee dentro dos olhos. Parece estranho, não é? Manteiga dentro dos olhos? Sim.
É um tratamento muito comum em Ayurveda e que eu faço com frequência em mim. Então, o que é? A manteiga ghee, ela é rica em vitamina A, que é excelente para os nossos olhos, em ácido linoleico, que ele é anticancerígeno, para o intestino. Então, é uma manteiga que é muito boa, embora o sabor possa ser assim horrível. Então, o que é que a gente vai fazer com essa manteiga que não serve para mais nada, que não seja pôr no corpo? Para comer é difícil. Então, como é que a gente vai colocar nos olhos? Temos que estar deitadas. Eu faço a mim própria. Vocês ou pedem a alguém ou fazem a vocês. Basicamente, nós vamos colocar um pouquinho de manteiga no globo ocular. Podem colocar aqui na parte branquinha. Fecham os olhos. Ele vai abrindo. Vai lubrificar os olhos que têm pessoas que têm olhos secos, olhos cansados. Portanto, vai ajudar imenso na, na retina mesmo, que tem vitamina A, que é a principal vitamina que ajuda os olhos. Quando é que nós devemos fazer isto? À noite, porque é assim, obviamente que vamos ficar, isto não arde, nada disto arde, e aquilo que a gente vai ver é assim uma névoa. Então, se formos dormir, melhor. Então, colocamos um pouquinho desta manteiga ghee, dormimos e fazemos este tratamento durante 5 dias. Eu sei que isto parece esquisito, mas a verdade é que é um tratamento muito recorrente no Ayurveda. Assim como, por exemplo, para o zumbido, para o desequilíbrio dos ouvidos, nós colocamos óleo de sésamo morno diretamente dentro dos ouvidos. Alguém já fez? Não. Devem fazer. É excelente. Também é estranho, eu sei. Mas a verdade é que é estranho no Ocidente. No Oriente toda a gente faz este tipo de estratégias e ajuda. O meu pai tem síndrome vertiginoso e é a única coisa que o ajuda, ok? Ele pode tomar medicação, mas quando eu lhe faço o tratamento ele anda logo muito melhor. Então, basicamente, o que é que a gente faz? E para pessoas que voam muito, Marta, tu deves fazer, colocas, eu sei que é esquisito, mas então o que nós fazemos é, imaginem, aquecemos sempre óleo morno, óleo de sésamo morno, então imaginem que temos aqui um bocadinho de óleo de sésamo, estamos assim com o nosso dedo mindinho e deixamos a gota, não coloco diretamente para não levar assim com o impacto, mas coloco aqui no lóbulo da orelha para que ela vá oleando todo o ouvido interno, ok? É excelente para o equilíbrio interno. Depois de se fazer uma viagem de avião, excelente. Quando é que eu vos recomendo fazer esta oleação? À noite também, para depois não irem para fora, não irem para a rua. Se vocês tiverem que sair, imaginem que fazem a oleação e de repente têm que ir à rua, levar o pão à rua, o lixo, o que seja. Então pegam um bocadinho de algodão e tapam o ouvido, está bem? Porque ele nessa altura vai estar sensível. Nos primeiros momentos a gente não vai ouvir bem, temos ali óleo, mas depois passa. Eu faço isto às minhas filhas, faço ao meu pai, faço a mim. E é um tratamento que, se vocês pesquisarem no Google, é muito comum e que se faz muito. Outra coisa que ajuda também com o óleo de sésamo é nós colocarmos no nariz. Então, ajuda em tudo o que tem a ver com sinusites, rinites alérgicas. É excelente nesta altura. Temos agora o Alergia. pólen. Diz-me? Alergias. Exato. O que devemos fazer é uma lavagem. Toda a gente está familiarizada com a lavagem nasal? Como é Sim. que se faz a lavagem nasal? Ok. Eu tenho uma lota. Tens uma lota. Excelente. Boa. Para quem não tem lota, podem, por exemplo, comprar aquelas seringas na farmácia e vamos fazer a lavagem nasal, sempre com um bocadinho de sal. Depois dessa lavagem nasal, o que é que nós devemos fazer? Nutrir toda esta área, nutrir e desinflamar. Como? Mais uma vez, aquecer o óleo de sésamo. Boa, Maria, isso mesmo. Aquecer o óleo de sésamo, colocar, pode ser uma pipeta, mas olha, basicamente eu utilizo sempre o meu dedo, mesmo para as minhas filhas. Pego assim no óleo e coloco 2 a 3 gotas em cada narina e faço.
Vocês vão sentir-se muito mais desinflamadas, a respirar melhor, ajuda imenso, ok? Em todas as situações de constipações, gripes, alergias, óleo de sésamo é excelente. Então, o óleo de sésamo é uma prática que a gente... E, por exemplo, de manhã não fiz a lavagem, mas eu quero mesmo utilizar o óleo de sésamo. Podem fazer todas as manhãs. Quem tem, mete um bocadinho em cada narina e faz a aspiração. Eu, inclusivamente, houve um ano que fui para fora, estava-me a tentar lembrar para onde. Pronto, não tinha óleo de sésamo e faço com azeite. Às vezes faço com azeite, mas também noto logo quando o azeite é puro, porque quando não é, arde logo imenso aqui esta zona. Portanto, é também uma forma de a gente perceber se o azeite é puro ou não. Se o azeite for bom, não nos arde. Se o azeite for mau, arde. Agora, o óleo de sésamo nunca arde. É sempre uma nutrição muito boa. Bem? Uma última dica com o óleo de sésamo. Eu estou a dizer isto porque alguém me perguntou que eu devia dar dicas, já não sei quem foi. Mas pronto, óleo de sésamo, depois estou rude. Então, óleo de sésamo, o que é que a gente tem que fazer mais? Quem tem dores nas articulações, é deixar o óleo de sésamo ali, ao lado da nossa caminha. Então, quando vamos para a cama, pegamos no óleo de sésamo e vamos nutrir tudo o que sejam articulações. Cotovelos, pulsos. Isto é rápido. É pegar e fazer assim, 4 vezes, aqui, joelhos, tornozelos, e quem é muito vata sofre também, Carla, da zona das ancas. Então, também massajar a zona das ancas. Aqui, basicamente são as articulações, tá bom? Para o óleo de sésamo. Onde é que se compra o óleo de sésamo? No celeiro. Óleo de sésamo pode ser qualquer marca, seja mais barata, por exemplo, desde que seja biológico, e prensado a frio. Prensada fria. Ok? Boa. Por que é que ele deve ser prensado a frio? Só aqui uma dica. O que é que significa ser prensado a frio? Literalmente é uma prensa que vai pegar nas sementes de sésamo e que vai prensar até sair o óleo. Quando ele não é prensado a frio, como é que se retira o óleo das sementes? Fervendo. Então imaginem o que é ferver uma coisa, está-se logo a deteriorá-la. Ela tem que ser fervida a mais de 100 graus, então está-se logo a estragar o óleo. Uma prensa é literalmente isto. Quando se prensa algo a frio, está-se a retirar pela força, não danifica o óleo, ok? E é isto que significa ser prensado a frio. E por isso é que é muito mais caro. Se aproveita muito menos do que quando é fervido. Tá bom? Esta é a diferença, por exemplo, o óleo biológico, óleo de coco, que é prensado a frio ou que é fervido. Como é que eu vejo se ele é prensado a frio? Quando ele é prensado, diz lá, prensado a frio. Tá bom? Agora, uma última informação. Eu vou partilhar convosco as alimentações para os 3 tipos de doxa. Ou seja, quando eu não sei identificar bem o meu doxa, obviamente que eu vos recomendo que vocês façam uma consulta com um terapeuta Ayurveda. Eu gostaria que fosse comigo, mas pode ser com qualquer outro colega, em que quem fizer uma consulta vai receber um plano personalizado de acordo com a sua própria constituição e com os seus objetivos. Mas é suposto que vocês, com as nossas aulas, já tenham assim a capacidade de perceber um pouquinho mais sobre vocês. Então, por exemplo, aquilo que eu vos quero dizer e ficar aqui com esta nota que é mais importante é eu identificar o meu desequilíbrio. Se eu engordei, eu estou cafa. Ponto final. Ok? Então, o tipo de alimentação que eu tenho que fazer é anti-cafa. Lembram-se que os opostos equilibram-se. Se eu estou mais cheia, eu tenho que ter uma alimentação que seja uma alimentação mais leve. Faz sentido. A alimentação tem que ser leve. Que é para eu não ficar ainda mais cheia. Não é? Então é sempre o seu contrário. Então o que é que significa? Quem quer perder peso, toda a gente vai fazer uma alimentação anti-cafa. Ou seja, a alimentação que vocês vão receber vai se chamar dieta pacificadora do cafa. Ou seja, dieta para pacificar o cafa.
CAFA está na linguagem do Ayurveda agravado. Está muito CAFA. Eu tenho que baixar o CAFA que é para poder subir os outros. Faz sentido? Sim. Boa. Quando eu estou com a mente muito perturbada, com a mente muito ansiosa, eu preciso de recolhimento, eu preciso de ser acolhida. Então, o tipo de alimentação deve ser mais morninha, mais papinhas, mais pastas, mais arroz, mais comida que me dê acolhimento. E lá está, se eu estiver muito irada, se eu tiver refluxo, eu preciso de alimentos que pacifiquem o meu estado tanto de mente como o meu sistema de digestão, está bem? Portanto, eu vou partilhar com toda a gente as três dietas, não é as três dietas, é os três tipos de alimentos que nós devemos comer, em que basicamente vocês vão receber a dizer assim, para o Pita, o que é que ele deve comer e o que é que ele tem que evitar. Está lá tudo direitinho. O que é que deve comer e o que é que tem que evitar para não sentir refluxo, azia, dores no estômago, para quem tem um intestino muito, muito rápido, muito acelerado, o que é que nós devemos fazer. Tá bom? Pronto. Então, basicamente era isto. O que eu vos queria dizer é que esta passagem para nós comermos, para voltarmos à alimentação normal, deve ser gradual, ok? Para que o corpo consiga retirar mais benefício e se mantenha mais na nossa estrutura, mais no nosso corpo. Depois devemos fazer a dieta pacificadora para o dosha que tiver em desequilíbrio, para o biotipo que tiver em desequilíbrio. E perceber que sempre nas mudanças de estação nós devemos fazer esta mudança em nós. Bem? Dúvidas ou perguntas? Não há pergunta? Sei que já é tarde. Tânia, isso, por exemplo, no meu caso, como tive a consulta, já vai ser, já vai estar direcionado Sim. para mim. Ok. No teu caso, com a consulta, tu vais ter um plano específico a dizer exatamente o que é que tu tens que fazer. Para quem não teve a Ok. consulta, vai ter os alimentos e, no fundo, vai ter que montar um plano para si. Digamos assim. Ok. Mas no teu caso, tu tens. Assim como a Ruth. Maria Mota já tem o seu. Tânia, Sim, posso fazer uma pergunta? claro, Eu acabo o meu detox amanhã. ok, Depois, na quinta-feira, provavelmente farei o mingau e farei o kitchari à noite. ok. Só que eu na sexta-feira tenho um jantar de aniversário. Eu estava a pensar fazer a situação do vinagre em antes. É o melhor, não? Olha, é o teu aniversário, Suzana. Não. Ok. Então é assim. Vinagre antes, excelente, vais fazer, é mesmo o ideal. Tu não sofres de refluxo nem sofres do estômago, não? Não, acho que não. Mas eu não Pronto. tenho nada assim. Ok. Então, excelente. Depois também tens que ser sábia, porque ainda para mais é um jantar, não é um almoço. E nós já sabemos que ao Exato. jantar não temos muito poder de digestão. Então tens que ser sábia naquilo que vais escolher, está bem? Uhum. O ideal é comes e no dia a seguir fazes um dia de detox, De detox. Ok. ok? Ok. Pronto, Ok. Sem problema. Sem é problema. isso mesmo. Habituei-me. Excelente, ótimo. Susaninha, Ok, e obrigada. não te esqueças, tens desequilíbrio nas tuas análises, está bom? Portanto, tens que... Sim, e eu depois vou-te mandar uma mensagem privada Tá para bem. marcarmos uma consulta. Está bem? Ok, mandem-me por favor tudo o que vocês... Não é por favor, porque eu perdi tudo o que estava no Só, WhatsApp só tenho que profissional. partilhar aqui uma coisa hoje que eu estou feliz, porque eu hoje fui ao meu médico de medicina interna e ele ficou contente porque eu já consegui emagrecer. Bom. Uau, boa! Boa. Que bom, Susaninha, muito bom mesmo, muito bom. Estou mesmo muito feliz. Que bom, querida. Mas olha, e tu achas que consegues fazer um pouquinho mais de dias? Sim, 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 Boa. sem problema. Tu até podes fazer agora, por exemplo, esta refeição do jantar, de sexta-feira, e depois fazer mais uns dias, está bem? Ok, Vais notar ok, uma diferença muito grande em ti. Quanto mais ok, dias, 8 é mesmo o mínimo que a gente deve fazer, mas quanto mais tempo a gente ok, fizer, melhor.
Sendo que, Ok. para não haver diferenças, por exemplo, no ferro, etc., 21 dias é o máximo, sem acompanhamento que a gente pode fazer. Está bem? Ok. Ok. Obrigada. Boa. Meninas, foi um gosto muito grande estar convosco, foi mesmo. Este grupo que aqui está hoje é o grupo que eu tive quase sempre presente, portanto agradeço muito a vossa disponibilidade. Eu sei que não foi fácil estarmos neste horário, estarmos juntas. Portanto, agradeço muito a vossa presença aqui. E sempre que vocês puderam abrir a câmera, também agradeço, porque é mais fácil para mim ver a vossa expressão e a vossa carinha, portanto agradeço muito. Não é um adeus por dois motivos. Porque vamos marcar uma aula extra para nós e porque vamos estar com a Denise também nas constelações e depois obviamente que eu tenho todo o gosto em estar convosco e vos ajudar e estar presente convosco, que esta é a minha missão, não é? Acho que vocês também sentem que eu sou muito genuína nas coisas que Sim. faço. E eu sinto que esta é a minha missão mesmo. Por isso, muito obrigada pela vossa presença. Dúvidas, eu estou Obrigada, aqui. Tânia. Foi mesmo Obrigada. muito produtivo. Foi Que bom, mesmo que muito Obrigada. bom, interessante. Para mim, foi Obrigada. muito interessante. que bom. Fico mesmo feliz. Lembras-te, Marta, Acrescentou muito. lembras-te quando Acrescentou muito. eu propus-te na consulta? Foi, Ahm, foi. não foi? E eu disse, olha, eu acho que era bom para ti e realmente, pronto, feliz que tenhas decidido fazer. Porque A fazer, temos que fazer direitinho. isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigada. A Ruth também Obrigada. fez consulta comigo e depois vai fazer o detox, portanto também fica muito feliz por esta tua Muito bom. decisão. Muito positivo. Muito bom, muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E vamos marcar então a Obrigada. nossa aula, está Boa bem? noite a todas. Tchau. Boa, vamos marcar a nossa Boa noite. aula e vamos manter-nos em contacto e um beijinho grande. Alguma dúvida, estou por aqui, tá bom? Tá. Ok. Obrigada. Obrigada. Beijinhos. Beijinho, Obrigada. obrigada, boa Obrigada. noite. Sim, Beijinhos. tchau, tchau. Boa noite.